Olá! O Congresso Nacional instalou a Comissão Mista de Mudanças Climáticas. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, que foi eleito presidente da comissão. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado. Senador, as queimadas na Amazônia estão nas manchetes de jornais do mundo todo e motivaram, a instalação da Comissão Mista de Mudanças Climáticas. A primeira Comissão de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional foi instalada de forma temporária em 2007 e depois tornou-se permanente. Todos os anos tem plano de trabalho, relatório, audiências públicas, diligências. Qual será o papel da comissão nesse cenário, no qual ela é instalada como resposta a uma crise? Primeiro eu quero cumprimentar a atitude do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, Resgatou e reinstalou a comissão para fazer uma análise de tudo isso, debater com o parlamento e com a sociedade um tema importante para o Brasil e para o mundo. Claro que queimada, enquanto crime ambiental, é crime não só na Amazônia, em qualquer lugar. Longe de ser alguma coisa fora de controle. Para nós que a gente nasceu e se criou na Amazônia, esse verão está longe de alcançar as proporções de outros no passado. Eu estive recentemente fazendo a região sudeste e sul do Pará, tentando ver, porque é uma região de muita pecuária, naturalmente a queima de pastos, de repente, pode trazer. Mas até nisso lá eu não presenciei nada que pudesse, digamos assim, aliás, não vi nenhum foco de incêndio. Mas existem sim, os satélites têm colocado isso, e além do fogo acidental, do fogo criminoso, tem aquele fogo que também não é criminoso, mas que é usado como instrumento de limpeza com a devida permissão. A gente tem que saber colocar as coisas nos seus devidos lugares. O senhor está reconhecendo, então, que no seu estado, Pará, hoje existe o fogo que está sendo feito de forma criminosa? Deve existir, naturalmente, até porque soltaram alguns vídeos por aí que a Polícia Federal está no encalce buscando achar e identificar essas pessoas para que haja uma punição exemplar. O estado do Pará é o maior estado da região em população, em território, em tudo. Naturalmente tem os seus problemas em uma dimensão um tanto maior do que os demais. E qual será o papel da comissão nesse cenário? Identificar tudo isso e trazer para a mesa um debate muito importante. Tem muita coisa que é muito folclórica nessa questão de mudança climática, o mundo vai acabar, as calotas de gelo vão derreter tudo. O que derrete na estação adequada torna congelar. Então, se você pegar ao longo da história, tudo isso, vai ver que não tem muita diferença daquilo que já foi. Essa questão climática ela é cíclica, naturalmente. A história mostra isso. Nós queremos botar, digamos, em pratos rasos tudo aquilo que na verdade, o que se deve fazer sobre mudanças climáticas. Agora, também, não podemos nos perder, e aí eu não quero criticar absolutamente ninguém, apenas no combate à ponta, ao problema, ao crime em si. Nós precisamos trabalhar, mostrar ao governo as causas para que a gente possa combater isso. Senador, o consenso científico sobre clima ele vem sendo questionado há anos, especialmente nos Estados Unidos. O Partido Republicano nos Estados Unidos tem posição formada contrária à percepção de que há interferência humana nas mudanças climáticas. Enquanto no Partido Democrata, o ex-vice-presidente, que é atual pré-candidato à presidência, Joe Biden, ele tem como promessa de campanha um plano de 1 trilhão e 700 milhões de dólares para combater as mudanças climáticas. Com tanta informação disponível no mundo atual, como fazer com que dados científicos confiáveis cheguem ao debate no parlamento? Olha, você tem que pegar, a partir de princípio, por exemplo, científicos e da ocorrência de, digamos, anos, décadas, e assim você pega lá atrás e faz a média. Nós queremos convidar cientistas para discutir isso, para trazer ao parlamento esclarecimentos sobre... Claro que num processo democrático cada um apresenta a sua ideia, mas muita coisa que hoje se fala e que o mundo vai acabar por isso, isso não se sustenta diante da questão científica. O que a gente tem visto é que a influência humana sobre a Terra, a sua influência no sentido de mudar a questão do clima global é muito pequena e algumas estatísticas dizem que isso não chega a 4%. Eu não estou aqui defendendo absolutamente nenhum tipo de devastação ou crime ambiental, mas eu quero também tirar, digamos assim, o pavor daqueles que acham que
o microclima aqui de uma cidade vai se tornar num clima global, né, planetário. Isso não existe, não é? E é preciso que a gente leve em consideração. Agora, uma região como a Amazônia, ela é importante para o equilíbrio, necessária, e a gente tem que ver isso com muito carinho, com muita atenção, com muita responsabilidade, mas também com pé no chão, não é? Sem fazer disso uma coisa que possa aterrorizar absolutamente ninguém. E a gente tem que atacar, repito, as causas, muito mais do que os efeitos e os danos na ponta. A ponta é para a polícia. A polícia vai lá, né, prende quem tem que prender, né, pune quem tem que punir, para que o cara, né, mude de vida, se conserte. Agora, o governo tem que tomar posição de governo. Política ambiental no Brasil, até hoje, é feita do ponto de vista das ONGs. Não se tem uma política ambiental no Brasil, com raras exceções da construção do Código Ambiental, Florestal. Ele teve audiências públicas, bons debates, e é um código bonito. Fora disso, é tudo questão da cabeça de fulano, da esquerda mais do centro ou da esquerda mais radical, influenciado diretamente por ONG. Todos os órgãos ambientais... O senhor acredita, então, que a política ambiental brasileira ela é comandada pela esquerda, é isso? Até então, certo? Tomara que mude, está começando a mudar no governo, para que o governo assuma o seu papel e construa com a sociedade, o parlamento, não é? Os rumos da política ambiental. Mas até então, todos os membros, com raríssimas exceções, do IBAMA, do ICMBio, não sei de que mais, todos eram ongueiros. No governo do Lula... Os servidores públicos do IBAMA, do ICMBio... Não, os cargos de confiança eram literalmente todos ocupados por membros de ONGs. Estava na ONG aqui hoje, amanhã está no governo. Então, o que é que leva lá para dentro? O conteúdo político-ideológico. Certo? Eu penso assim e eu uso a estrutura de governo para fazer o que eu penso. Certo? Por isso que eu defendo que o governo tem que ocupar o seu lugar. O governo brasileiro está devendo isso. Certo? Está devendo. E precisa ocupar o seu lugar e fazer política pública de governo. E qual seria essa política, senador? O que o governo precisa fazer? Primeiro, estudar e colocar na prática critérios e metas onde a sociedade possa dizer o que sente e como quer. Né? Um governo democrático não é só aquele que é eleito pelo voto. Um governo democrático, acima de tudo, é aquele governo que faz o que o povo quer. Não o que o povo quer, o governo quer obrigar a fazer o que a sociedade tem que fazer isso. Não, é no sentido inverso. Não é? Os americanos brigaram até que puderam ocupar isso. A gente precisa fazer um debate com a Amazônia. Todo mundo que mora por aqui acha que a Amazônia é um santuário de adoração, mas a Amazônia tem mais de 20 milhões de habitantes lá dentro. E esse povo come, esse povo bebe, esse povo vive das condições mais piores. Está todo mundo preocupado com a floresta e com os humanos. Não é? Mas o senhor acha que a preocupação com os humanos é incompatível com a preocupação com a floresta? Não, mas eu tenho que preocupar. Para me preocupar com a floresta, eu preciso preocupar primeiro com o humano que mora na floresta. Se eu não agasalhar a vida dele, eu nunca vou conseguir agasalhar a questão ambiental, porque ele vai ter sempre o instinto da sobrevivência. E nessa luta pela sobrevivência, ele pode cometer o crime ambiental. Então, quanto ao governo, e é por isso que eu quero chamar a responsabilidade do governo. Vamos lá. Primeiro, regularização fundiária. Os crimes ambientais estão todos praticamente em áreas públicas, que não tem dono. Não tem CPF de ninguém, não tem nome de ninguém. Vai lá. Quando a área tem dono, o dono se vira nos 30 ou nos 60 para poder garantir a preservação dela, porque ele sabe que se acontecer, a vida dele está comprometida para o resto da vida, praticamente. Para se sair daquilo lá é quase que impossível, né? Pela legislação rigorosa que nós temos. Tá certo? Então, a primeira medida, não é só segurança jurídica, não. É segurança jurídica acima de tudo, é garantia real para o financiamento do que ele precisar para fazer e trabalhar na terra, mas é, acima de tudo, dizer, olha, isso aqui é responsabilidade tua e tem uma legislação que te pega. Eu conheço a Amazônia, sou nascido lá, estou completando 60 anos e funciona desse jeito. Né? Então, a primeira coisa, regularização fundiária, definir o que pode ser usado e o que não pode ser usado. Mapear tudo. Isso aqui, ó, o zoneamento econômico... Hoje não está definido, senador? Não é uma brincadeira, não tem nada, sabe? Não tem nada valendo nada. O zoneamento econômico e ecológico é fundamental. Define-se o que pode fazer aqui, daqui para lá não avança.
porque senão o pau lhe pega, certo? A gente precisa disso, presença efetiva de governo. Segundo, eu preciso mudar os instrumentos de cultivar a terra. Vou te dar um dado só de uma parte, só do governo federal. A Amazônia tem mais de 2.200 projetos de assentamento. Nesses 2.200, mais de 2.200, tem mais de 430 mil famílias de agricultores familiares, certo? Esse povo trabalha a terra com enxada, com instrumentos rudimentares, correto? E usa o fogo para limpar a rocinha, está entendendo? Lamentavelmente ainda é assim. Por que não compra um trator? Ele não tem condição. Um trator no Brasil custa mais caro do que um carro de luxo, correto? Não, e fazer com que o trator chegue à área remota também é outro desafio, né, mas senador, por conta da infraestrutura. Não tem problema, vai chegar. Vai chegar. Se tiver como comprar, a turma prefere muito mais o trator do que a enxada, né? Com certeza, está todo mundo querendo melhorar. Então o governo precisa pensar, aí que eu digo, política de ONG é de um jeito, política de governo é outra, né? Política de governo trabalha causas, consequências, enfim, meios. Como é que eu quero... E está faltando política de governo, Está faltando governo. Faltando governo e com política pública, certo? Felizmente agora vira uma fumaça lá. Fumaça é um pedido de socorro, lá, sendo um linguajar nosso lá do interior. Qualquer coisa faz uma fumaça, me avisa. Existe isso por lá. A França enxergou a fumaça, não é? Agora o governo brasileiro, nós precisamos, não é, encarar. Queremos resolver, queremos. Regularização fundiária, zoneamento econômico e ecológico, resolve aqui nessa parte. Linha de crédito, o que nós vamos fazer para poder comprar trator? Um trator não pode custar mais do que um carro de luxo. Quem é que usa carro de luxo e quem é que usa trator agrícola? Não é? A diferença de renda e de condição social e econômica dos dois não pode ser assim, está tudo errado. A gente precisa colocar as coisas no seu devido lugar. Fazendo isso, eu resolvo o problema ambiental. Quem cometer crime ambiental, mete na cadeia, multa, faz o que quiser com ele. Não é? Mas primeiro o governo não pode mandar ou fazer apenas que o braço opressor, repressivo, chegue. O governo tem que mandar o braço repressivo, o governo tem que ter poder de polícia, o governo tem que fazer a coisa exemplarmente. Mas o braço da política pública não pode ficar encolhido. Ele precisa chegar ao cidadão. E eu espero que a gente contribua com esse debate. Eu sou caboclo da Amazônia, nascido e criado. Sinto na pele a dor dos amazônidas diante de tudo isso. O pessoal acha que lá só tem malandro, bandido, criminoso. Não é. É um povo maravilhoso, gente boa, gente amiga, querida. Tenho aqui e acolá alguém que ultrapassa os limites e comete crime. A esses, o rigor da lei. Mas aos outros, política pública que define a sua condição de vivência. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, que assumiu a presidência da Comissão Mista de Mudanças Climáticas. Se você quiser rever este programa, assistir a outros da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br/tv ou ao canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer uma crítica ou sugestão, liga pra gente. O telefone é 0800 61 22 11 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.